vídeo de hoje é super especial, super especial. Me inspirei nessa época, né, que a gente tá de Enem. E eu vim contar pra vocês como que eu escolhi o curso de jornalismo. Eu sou formada em jornalismo, vai fazer um ano. Inclusive, acho que faz um ano hoje, quando eu tô gravando esse vídeo. Eu tenho a leve impressão. Mas a minha história com o jornalismo começou muito antes, então eu vim contá-la pra vocês. Eu acho que é uma história bem doida, inclusive. Então eu vim contar pra vocês. Não escrevi um roteiro, só peguei um cafezinho aqui e bora, vamos lá. Então, gente, eu vou contar a história em ordem cronológica mesmo, pra fazer mais sentido também. E também pra não me perder, porque são muitas coisas. Quando eu tinha uns 7, 8 anos, mais ou menos, eu comecei a gostar muito de revista, de jornal, sabe? Essas coisas. Mas eu não sabia que isso era uma profissão. Então, quando alguém me perguntava o que eu ia fazer quando eu crescer, eu falava que eu ia escrever em revista. Porque esse era o objetivo, assim, né? Eu falava, eu vou escrever em revista, não vou ser jornalista, porque eu ainda não sabia que isso era uma profissão, que se chamava jornalismo. Eu era muito criança, era mais uma brincadeira, mas desde essa época era uma coisa que eu falava: eu vou escrever em revista, eu vou escrever em revista. Sem saber, eu tava falando, né, de jornalismo. E aí começou. Desde essa época eu sempre fui muito tímida, né, então nessa época, as coisas se agravaram ainda mais. Né, quando você tá nesses 7, 8 anos, você tá... Não é tão bebezinho assim, né? Então, eu comecei a gostar muito de brincar sozinha na minha casa. Fazer coisas sozinhas, assim, no meu quarto. Então, uma brincadeira, assim, que eu desenvolvi era brincar de revista, literalmente, gente. O que eu fazia? Pegava um caderno, ou eu pedia pra minha mãe um caderno, não lembro. E aí, enfim, eu consegui um caderno em branco, aí eu pegava uma revista, aí eu recortava fotos ou textos, enfim, e aí eu montava a minha revista, tipo, eu separava saúde, beleza, moda, celebridades, e aí eu recortava e eu escrevia, tipo, fingindo que aquilo era minha revista, entendeu? E aí eu dava para as minhas bonecas lerem a revista que eu tinha escrito. Então, mal sabia eu que eu já sabia, tipo, dividir os temas em editorias, que esses temas que eu divido são editorias jornalísticas, de cada editoria tem, né, o seu editor, o seu repórter hoje em dia, mas eu aqui, com os meus 7 anos, tava só brincando, mas na verdade já era uma coisa que se faz hoje, né, até hoje no jornalismo. E foi assim que começou. Depois, eu lembro que mais tarde, com uns 12 anos, mais ou menos, que a gente já tá meio pré-adolescente, assim, eu pedi pro meu pai pra eu assinar a revista Atrevidinha. Tinha a Atrevida, que daí era de adolescentes mesmo, e tinha a Atrevidinha, que era de pré-adolescentes. E aí eu lembro que eu pedi pro meu pai se eu podia assinar a revista. Ele falou que eu podia. Antes, eu e o meu irmão, a gente comprava muito a revista Recreio no posto. Mas assim, a gente comprava tipo porque tinha joguinho e tal, né? Não era muito... Não tinha tanto a ver com isso. Mas a Atrevidinha eu gostava, porque eu gostava de ver as imagens, eu gostava de ver as fotos. Eu gostava de pensar como aquelas fotos foram tiradas. Tipo, como que foi o dia que essas fotos foram tiradas em estúdio, né? Tipo, eu ficava pensando como que é essa coisa, ir tirar foto no estúdio, sabe? Eu achava muito doido, tipo, que alguém poderia fazer isso, sabe? Então ali, né, a minha vida com o jornalismo já tava meio que definida. Mas eu não enxergava isso, né, como uma escolha de faculdade ainda. Não era uma coisa que eu pensava. Logo depois, um tempinho depois, eu comecei a gostar muito de moda. Só que eu gostava da parte de comunicação, do jornalismo de moda. Não necessariamente da moda, né? De ir lá fazer um croquis, desenhar a roupa, costurar. Eu tenho zero dom disso, não é minha cara. Só que eu fiquei muito nessa dúvida de moda
ou jornalismo? Será que na moda eu vou aprender a fazer jornalismo de moda, né? Porque eu não queria abranger tanto, né? Tipo, jornalismo. Eu queria jornalismo de moda. Então, será que na moda eu vou aprender jornalismo de moda? E aí eu fiquei muito nessa dúvida. Eu lembro que meu pai tinha uma amiga que era professora, eu acho. Eu acho que ela era professora na UEL de moda. E aí ela me deu um livro, e eu lembro que eu li o livro. Eu achei demais, porque tinha a história da moda, tipo, história egípcia da moda, sabe? Desde lá do começo. Mas eu li, tipo, o livro todo, eu achei super legal. Mas eu ainda fiquei, tipo, tá, mas eu não vou desenhar. Não quero fazer roupa. Então não é moda que eu vou fazer. Aí um tempinho depois eu entrei numa escola de teatro na minha cidade. Minha mãe me incentivou muito, principalmente porque eu já falava de fazer jornalismo. Ah, eu esqueci de um detalhe. Eu lia muito o site da Capricho. E no site da Capricho tinha uma matéria uma vez com exatamente essa pergunta. Gosto muito de moda. Quero fazer jornalismo ou moda? Era alguma coisa assim, sabe? E eu fiquei, gente, essa matéria é pra mim. E eu lembro que eu abri a matéria, eu li. Era a Vic Seridono ainda respondendo as perguntas. Era tipo um Q&A mesmo, que é quando tá pergunta-resposta, pergunta-resposta. E eu fiquei, nossa. Aí eu achei que era uma resposta pra mim, né? E no final tava falando. Ela tava meio que aconselhando, na verdade, né? Que ela aconselhava, assim, fazer o jornalismo. Porque, enfim, hoje em dia, depois de ter feito e sendo adulta e entendendo um pouco mais das coisas, com certeza era jornalismo desde sempre, né, gente? Você não vai fazer... Se eu não me engano, tem umas matérias de comunicação dentro de moda. Quem já fez moda pode me falar melhor. Mas eu sempre foquei muito no jornalismo. Eu não queria ter nenhum tipo de conhecimento técnico da moda. Então, não faria muito sentido. Tipo, eu não sei desenhar. Eu sei que eu não conseguiria aprender assim. Tipo, eu teria que, né, me esforçar. Uma coisa que eu não queria. Eu ia ficar muito frustrada. E também, eu queria ter a outra visão do jornalismo. De conhecer a TV, conhecer o rádio, ter a teoria do rádio, a teoria da comunicação, que são os primeiros semestres de jornalismo, inclusive. Então, claramente, sempre foi jornalismo. Mas eu tive essa dúvida ali. E é sempre bom falar isso, porque às vezes você pode também ter uma dúvida dessa, sabe? E eu acho que com o tempo que isso vai se resolver, assim, na nossa cabeça. E aí, eu comecei a falar mais abertamente, tipo, não quero ser jornalista. É porque, como eu falei, eu era muito tímida. Então eu pensava muito, tipo, eu vou falar que quero ser jornalista, as pessoas vão rir da minha cara, né? Vão falar, você é louca? Você não sabe nem falar com o porteiro, você vai falar com quem sendo jornalista? Mas eu sempre fui uma pessoa... Parece que eu tava chorando, mas tava espirrando. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada, independente da minha vergonha. E eu sempre gostei muito de apresentar, falar, também independente da minha vergonha e da minha timidez. Então, as pessoas tímidas, normalmente, quando vai fazer um trabalho em grupo na escola, por exemplo, elas fazem o trabalho inteiro, mas na hora de falar o trabalho pra sala, elas fazem de tudo pra não falar. E eu era o contrário, eu era muito tímida. Então, tipo, na hora de fazer o trabalho que tem que conversar com o grupo, eu era tímida, eu não gostava de falar, a não ser que fossem meus amigos, né? Mas, quando chegava o momento ali de apresentar, eu adorava, gente. Eu adorava que tinha várias pessoas ali sentadas, olhando pra mim e escutando o que eu tenho pra falar. Eu adorava esse momento de apresentar as coisas. E aí tinha teatro, eu gostava de apresentar o teatro. Feira de não sei o que, eu gostava de apresentar a feira. Então, eu sempre gostei muito do palco. Isso não tem nada a ver com jornalismo, tá? Então, juntando isso e juntando a história de que todo mundo que é tímido, o teatro ajuda muito. O teatro ajuda muito as pessoas, né? A aula de teatro, eu digo. Eu falei pra minha mãe que eu queria fazer. Se eu não me engano, ela que deu a ideia. Ou eu que falei que eu queria fazer. Não sei, eu sei que eu fiz tipo 1 ano e meio. Não sei se chegou a 1 ano e meio. 1 ano, mais ou menos, de teatro. E, gente, foi muito legal. Muito legal. E no teatro,
eu tive mais certeza ainda. Eu gostava muito do teatro daquele momento. Eu já tive que cantar, eu já tive que dançar, eu já tive que ficar deitada assim, as pessoas me levantando. Isso foi doido. Que eu tive mais certeza ainda, tipo, não, eu gosto da veracidade das coisas, né? Então no teatro, não que você esteja mentindo, lógico que não, mas você tá interpretando uma coisa irreal, você tá trazendo entretenimento. E o que eu gostava era a parte do factual mesmo, né? Do jornalismo factual, que traz ali a notícia. Por mais que eu gostasse muito de ir pra moda, eu sempre que eu pensava em coisas, eu pensava em coisas mais factuais. Tipo, o que aconteceu no São Paulo Fashion Week é um fato, aconteceu ali e a gente tem como provar. Então, por mais que eu gostava muito do jornalismo de moda, eu tinha muito essa coisa do fato. Então, no teatro, até me surgiu um pouco, uma partezinha da época, uma dúvida, tipo, será que é isso? Ou será que eu quero fazer artes cênicas, virar atriz? E não, gente, nunca. Mas me surgiu essa pontinha de dúvida, tipo, então agora eu faço teatro, eu quero fazer artes cênicas. E não, eu continuei, eu voltei, depois falei, não, sempre foi jornalismo e vai continuar sendo. Eu fiquei com muita dúvida, né, porque, gente, mas e se der certo? Eu tô escolhendo uma coisa muito nova. Eu sempre falei muito de jornalismo, mas eu tava batendo o martelo cada vez mais, né, um ano a mais falando, era um ano a mais ali, né, falando e insistindo naquilo, então... era uma doideira, porque eu tava comprando uma ideia muito doida. E aí começou a era do WordPress, do YouTube, e meu sonho era ter um canal no YouTube, mas pela minha vergonha. Eu não tinha vergonha de postar um vídeo no YouTube. Tipo, eu não tinha vergonha de ter um canal no YouTube, mas eu tinha vergonha das pessoas da escola descobrirem que eu tenho um canal no YouTube, sabe? E isso me assustava bastante, assim. Eu não gostava que as pessoas que eu convivia soubessem que eu, tipo, tinha um canal no YouTube, ou... Enfim, era uma coisa muito zoada na época. Então, mas eu achava muito legal o fazer aquela coisa, sabe? Gravar o vídeo. Acho até hoje, né? Tô aqui agora. Mas eu já achava muito legal produzir o conteúdo, pensar no conteúdo, fazer um calendário com o que ia acontecer em cada dia. Eu achava isso muito legal. Já fiz várias vezes calendário para o meu canal no YouTube. Nunca aconteceu, mas eu gostava muito, achava muito legal. E aí eu vi um filme que se chamava Delírios de Consumo, de Beck Bloom. Nesse filme, a Beck Bloom, que é a protagonista, ela faz um blog secreto. Por quê? Porque ela é jornalista e ela tinha sempre o sonho de trabalhar numa revista de moda. E ela conseguiu um emprego em uma revista de economia, no maior, acho que era na maior editora, que também fazia, o jornal que ela queria chegar também fazia parte, sabe? Tava na mesma coisa. E aí, ela chegou lá, tipo, ela conseguiu trabalhar na revista de economia. Só que ela não queria colocar o nome dela como estando numa revista de economia, porque ela queria chegar na moda. Então, nossa, eu tô contando muito do filme, calma aí. Tô dando muito spoiler. Mas enfim, resumindo, ela criou um blog com um nome que não era o nome dela. Isso não existia muito ainda. Existiam algumas coisas, mas aí a dona do blog sempre tinha, tipo, uma coluna do lado com a foto e o nome dela. E eu não queria isso, eu não queria aparecer. E aí eu criei a Garota da Sharp. Eu fiz todo o blog, a arquitetura do blog. Foi um super plágio, assim. Eu era pequena, né, gente? Eu não tinha noção de plágio. Mas o blog da menina do filme era a Garota da Sharp Verde e eu fiz a Garota da Sharp. Então, enfim, eu adorava. E eu ficava pensando em conteúdo. E eu não via a hora das férias, porque daí eu podia me dedicar muito mais ao meu blog. Só que ninguém sabia. Então tinha, tipo, 5 views mensais, sabe? Umas coisas assim que ninguém ia descobrir nunca. Mas eu adorava escrever lá, eram uns textos ruins. Esses dias, inclusive, eu achei, eu fui ler, triste. Mas tinha ali a intenção, sabe? Eu tava ali curtindo, eu tava fazendo o espelho do blog. Isso é uma coisa que existe, tipo, no jornalismo da vida real, tá fazendo espelho do mês, dos conteúdos do mês. Isso é uma coisa que se faz até hoje, assim. Então, querendo ou não,
sem saber, eu tava colocando muitas coisas de jornalismo em prática dentro de um blog. Então, cada vez mais isso foi florescendo em mim, sabe? E aí, quando eu cheguei mais ou menos na 8ª série, 7ª série, eu lembro de eu conversando muito com as minhas amigas, porque as minhas amigas não sabiam ainda o que iam fazer,